Estou cobrindo todas as minhas bases, garantindo que se algo acontecer comigo, com minha família ou com todos nós, nossos bens estejam documentados. Espero que tudo dê certo e sejamos felizes. Sejamos felizes juntos, se possível. Desaparecimentos sem nenhuma pista já são difíceis o suficiente para as pessoas entenderem. Como alguém pode simplesmente desaparecer no ar sem deixar nenhum vestígio para trás? Mas às vezes, os casos em que vestígios são deixados para trás são os mais intrigantes de todos. Junte-se a nós no episódio de hoje, enquanto analisamos 3 casos de pessoas que registraram seus próprios desaparecimentos em vídeo. Chris Kremers e Lisanne Froome. Chris Kremers, de 21 anos, e Lisanne Froome, de 22 anos, chegaram ao Panamá em 15 de março de 2014. As duas amigas eram recém-formadas na universidade, cresceram em Amersfoort, na Holanda, e passaram 6 meses economizando e planejando a viagem, onde esperavam aprender espanhol, fazer trabalho voluntário com crianças e ajudar as comunidades locais. Elas passaram 2 semanas viajando pelo Panamá antes de chegar à cidade montanhosa de Boqué em 29 de março, onde ficariam hospedadas com uma família local e passariam tempo com as crianças da cidade. Mas foi aqui que a viagem da dupla tomou um rumo sombrio. Na manhã de 1º de abril, por volta das 11 horas, a dupla foi fazer uma caminhada nas florestas ao redor do vulcão Barru. Por horas, eles caminharam pela natureza selvagem, mas mais tarde naquela noite, os pais de Lisanne pararam de receber mensagens de texto dela. As duas amigas vinham mantendo suas famílias informadas diariamente, então o silêncio repentino preocupou os entes queridos. Na manhã seguinte, a dupla perdeu um compromisso que tinha com um guia local, momento em que a família anfitriã ficou alarmada e entrou em contato com as autoridades. Dias depois, em 6 de abril, os pais delas voaram para o Panamá, trazendo consigo alguns detetives holandeses que trabalharam com investigadores locais para realizar uma busca extensa na floresta onde elas haviam feito a trilha. A busca durou mais de uma semana e terminou com os pais delas oferecendo uma recompensa de $30.000 por informações que levassem ao paradeiro delas. Mas o dinheiro não foi reivindicado. Não houve nenhum sinal de Lisanne ou Chris durante os 10 dias de busca. As famílias delas começaram a temer o pior. A primeira pista do caso surgiu mais de 2 meses depois, em 14 de junho, quando uma moradora local entregou a mochila de Lisanne. Ela havia sido encontrada perto da margem de um rio, próximo à vila de Alto Romero. A bolsa continha 2 pares de óculos de sol, $83 em dinheiro, o cartão de seguro da Lisanne, uma garrafa de água, sua câmera digital, 2 sutiãs e os celulares das 2 mulheres que estavam em boas condições de funcionamento. Os registros de chamadas mostraram que, 6 horas depois de partirem, na manhã de 1º de abril, alguém usando o telefone da Chris ligou para os serviços de emergência. Outra ligação foi feita 10 minutos depois, às 16h51 do telefone da Lisanne. No entanto, nenhuma das ligações foi completada devido ao sinal ruim do celular. A bateria do telefone da Lisanne finalmente acabou vários dias depois, em 4 de abril, e o aparelho nunca mais foi usado. O telefone da Chris também não fez mais ligações, mas foi ligado várias vezes no que as autoridades acreditam ter sido uma tentativa de buscar sinal. Ele foi ligado pela última vez em 11 de abril às 10h51 da manhã. Ele ficou ligado por cerca de 1 hora e foi desligado às 11h56 da manhã. Alguns relatos afirmam que, das 77 ligações feitas, apenas uma foi completada e caiu após apenas alguns segundos. A câmera Canon de Lisanne é talvez a evidência mais assustadora recuperada no caso, mostrando seus últimos dias na selva. Imagens do dia 1º de abril indicaram que elas pegaram uma trilha no mirante da divisa continental e depois se embrenharam na mata. Fotos tiradas em 8 de abril mostraram que elas estavam no fundo da selva, na escuridão. As imagens capturadas tinham registros de horário entre 19h e 22h e o flash da câmera foi utilizado.
Algumas fotos sugeriam que elas estavam perto de um corpo d'água, provavelmente um rio ou ravina, enquanto outras mostravam imagens mundanas como um galho e sacolas plásticas em cima de uma pedra, uma alça de mochila e a parte de trás da cabeça de Chris. Alguns teorizam que elas estavam usando o flash para iluminar a área, espantar animais ou talvez até tentar chamar atenção. Após recuperarem a mochila de Lisanne, buscas foram feitas na área onde ela apareceu, na esperança de encontrar as duas mulheres. Inicialmente, o short jeans de Chris foi a única coisa encontrada em cima de uma pedra na margem oposta do riacho, a alguns quilômetros de onde a mochila havia sido vista. Mais 8 semanas se passaram, no entanto, antes que os restos mortais de Chris e Lisanne fossem encontrados. Uma pelvis, assim como uma bota contendo um pé humano, foram as primeiras partes do corpo a serem recuperadas, mas outros 33 ossos espalhados foram descobertos. Pouco tempo depois, o DNA revelou que pertenciam a Lisanne e Chris. Os ossos de Chris pareciam ter sido branqueados, provavelmente devido à exposição ao sol, enquanto apenas 10% do corpo de Lisanne foi recuperado e 5% do de Chris. Dada a vegetação selvagem da área e a presença de animais selvagens, isso não parece particularmente incomum devido ao estado dos restos mortais e à escassez geral deles. Uma causa da morte nunca foi estabelecida, mas a teoria predominante é que as jovens se perderam e ficaram desorientadas, ou possivelmente se feriram, levando à morte delas. Embora haja pouco mistério aqui, as fotografias que elas deixaram nos dias que antecederam seus desaparecimentos e mortes são arrepiantes, mesmo assim. Susan Powell. Joshua Powell, de 25 anos, conheceu Susan Cox, de 18 anos, durante um jantar em seu apartamento em Tacoma, Washington, em novembro de 2000. Os dois eram colegas em um curso do Instituto de Religião da Igreja Sud e começaram a namorar pouco tempo depois do encontro, já que ambos eram membros da igreja. Não demorou muito para que eles se casassem em abril de 2001. Menos de 6 meses depois, oficializaram a união no templo de Portland, Oregon. Nas semanas seguintes, o casal foi morar provisoriamente na casa do pai de Josué, Estevão. O homem mais velho teria se apaixonado por sua nora e era conhecido por seguir Susana pela casa com uma filmadora, espioná-la quando ela estava no banheiro, roubar suas roupas íntimas e até ler seus diários. Ele também postava poemas de amor sobre ela na internet sob um pseudônimo. 2 anos depois que ela e Powell se casaram, o pai dele confessou seus sentimentos por ela. Susana o rejeitou. Pouco tempo depois, o casal se mudou de Washington para West Valley City, Utah, um subúrbio de Salt Lake City, onde seus 2 filhos nasceram. Charles, o mais velho, em 2005, e seu irmão mais novo, Braden, em 2007. Embora Susan esperasse que a vida fosse mais tranquila com um pouco de distância entre ela e Stephen, não demorou muito para que as rachaduras em seu relacionamento com Powell começassem a aparecer para ela. Entradas no diário mostraram que o casal enfrentava dificuldades, pois Powell era muito controlador, gastava mais do que ganhava e mantinha contato com seu pai, apesar do comportamento inapropriado dele com Susan. Em 2007, Powell entrou com pedido de falência, declarando mais de $200 mil em dívidas. No verão de 2008, cerca de 18 meses antes de desaparecer, Susan gravou um vídeo falando sobre como estava tentando proteger seus bens. Ela foi orientada por um advogado a documentar os bens de valor dentro de casa, e começa o vídeo dizendo: Estou me precavendo, garantindo que, se algo acontecer comigo, com minha família ou com todos nós, nossos bens estejam documentados. Eu espero que tudo dê certo, que todos fiquemos felizes e sejamos felizes para sempre, se possível. Nessa época, ela também escreveu um testamento que seu marido não sabia, no qual ela declarou: "Quero que fique documentado que há uma turbulência extrema no nosso casamento, e se eu morrer, pode não ser um acidente, mesmo que pareça." Susan foi vista pela última vez por uma amiga por volta das 17 horas do dia 6 de dezembro de 2009 em sua casa. No dia seguinte, toda a família foi dada como desaparecida, pois não conseguiam contato com eles. A mãe de Powell e sua irmã afastada, Jennifer, foram até a casa para procurá-los. Após descobrirem que Braden e Charlie não foram deixados na creche como planejado, a polícia foi chamada quando ninguém atendeu a porta. Os policiais que responderam ao chamado arrombaram a casa e notaram algo estranho. 2 ventiladores estavam apontados para uma mancha úmida no sofá, mas não havia sinal da família.
Notavelmente, não parecia que Susan tivesse saído por vontade própria, já que sua bolsa, dinheiro e identidade haviam sido deixados dentro de casa. O celular dela foi encontrado dentro do veículo que o casal compartilhava. Powell retornou para casa com as crianças por volta das 17 horas e foi levado direto à delegacia para interrogatório. Ele disse que viu Susan dormindo pela última vez na noite de 6 de dezembro e afirmou ter levado os meninos para acampar nessa noite. Mas a polícia achou isso suspeito, em parte devido às condições de frio intenso que ocorreram na noite da suposta viagem e também porque as crianças deveriam estar na creche. Na manhã seguinte, em 8 de dezembro, Powell alugou um carro no Aeroporto Internacional de Salt Lake City e pelas próximas 18 horas, seu paradeiro ficou desconhecido. Os investigadores descobriram depois que o carro registrou mais de 800 milhas durante o tempo em que ele esteve com o veículo. Investigadores desconfiados retornaram à casa da família em 9 de dezembro, onde vestígios de sangue de Susan foram encontrados no chão. As autoridades também encontraram vários documentos importantes, incluindo uma apólice de seguro de vida que Powell havia feito no valor total de 1,5 milhão de dólares e uma carta escrita à mão. A mãe de 2 filhos, de 28 anos, havia deixado para trás uma carta na qual expressava o medo que sentia pela própria vida. Durante o curso da investigação, a polícia também fez várias outras descobertas. Embora essas só tenham sido divulgadas ao público em 2012, eles observaram que Powell liquidou os fundos de aposentadoria de Susan depois que ela desapareceu, cancelou as sessões de quiropraxia dela e tirou as crianças da creche. Eles também descobriram, através de seus colegas, que ele já havia falado antes sobre esconder um corpo em um poço de mina abandonado no deserto. Poucas semanas após o sumiço de Susan, uma professora de Charlie relatou que o menino disse que sua mãe estava morta. De forma assustadora, os pais de Susan souberam que, enquanto estava na creche, Braden desenhou uma van com 3 pessoas dentro e disse aos cuidadores: "Mamãe estava no porta-malas." Quando foi abordado pelos investigadores, Charlie disse a eles que as crianças realmente tinham ido acampar, mas que Susan tinha ido junto e nunca voltou. Nessa época, Powell havia parado de cooperar com os investigadores e, em dezembro de 2009, foi considerado uma pessoa de interesse no caso. No mesmo mês, ele levou as crianças à casa do pai para passarem as festas de fim de ano juntos. Em janeiro de 2010, ele e o irmão dele, Michael, voltaram para empacotar a casa da família, já que ele planejava se mudar para a mesma cidade do pai deles. Lá, Powell morava com os 2 meninos, além de Stephen, Michael e 2 de seus outros irmãos, John e Alina. Por volta dessa época, surgiu na internet um site sobre o desaparecimento de Susan, alegando que Powell era vítima de uma campanha de difamação organizada pelos sogros dele, pela irmã afastada e pela igreja Sud. O site teria sido criado pela família Powell, com postagens de Powell e Stephen. No ano seguinte, ambos afirmaram que Susan havia abandonado a família devido a problemas de saúde mental e fugido com outro homem. Em 2010, os investigadores mantiveram Powell sob vigilância, mas também começaram a examinar o histórico de Stephen. De acordo com sua ex-esposa, mãe de Powell, a família era muito disfuncional. Stephen exibia pornografia frequentemente aos meninos e não limitava o comportamento selvagem deles. Powell foi um jovem particularmente destrutivo, tendo uma vez tentado tirar a própria vida, uma vez ameaçado sua mãe com uma faca e matado mais de um animal de estimação, gerbil. As autoridades também souberam então da obsessão de Stephen por Susan, descoberta por um amigo da família. O computador dele foi apreendido naquele ano, mostrando que ele tinha cerca de 4.500 imagens de Susan que haviam sido tiradas sem o consentimento dela, incluindo closes do corpo dela. Em setembro, ele foi preso sob acusações de pornografia infantil e voyeurismo, depois que descobriram que ele vinha gravando secretamente meninas e mulheres, incluindo Susan. Os pais de Susan entraram com um pedido e conseguiram a guarda temporária dos filhos dela após esse incidente. Nessa época, Michael virou suspeito da polícia após descobrirem que ele vendeu seu carro para um ferro velho. Pouco tempo depois do desaparecimento de Susan, a polícia conseguiu recuperar o veículo e um cão farejador indicou que havia restos humanos dentro dele. Porém, o teste de DNA foi inconclusivo. Michael continuou a assediar a família de Susan, criando páginas na internet que os acusavam de abusar e negligenciar Braden e Charlie. Afirmou que a polícia conduzia mal o caso da pessoa desaparecida. A família Cox conseguiu que o Google retirasse os sites do ar, pois a empresa considerou que eles violavam seus termos de uso.
Em 5 de fevereiro de 2012, Charlie, Braden e Powell morreram em uma explosão na casa de Powell, uma propriedade separada que ele havia adquirido. Após ser informado de que teria que sair da casa do pai para recuperar a guarda dos filhos. Naquele dia, os meninos visitavam Powell em uma visita supervisionada com uma assistente social quando ele trancou os dois e a si mesmo no banheiro. As autoridades logo trataram o caso como assassinato seguido de suicídio, e as evidências provaram que Powell premeditou as mortes. Um machado foi achado perto do corpo dele, e ferimentos nas cabeças e pescoços de Charlie e Braden mostraram que ele os atingiu com a arma, mas a causa da morte dos três foi envenenamento por monóxido de carbono. Gasolina havia sido espalhada pela casa e vários recipientes de 5 galões de gasolina foram recuperados da propriedade após a explosão. Um ano depois, em 11 de fevereiro de 2013, Michael tirou a própria vida pulando do telhado de um estacionamento. As autoridades acreditam que ele sabia do assassinato de Susan e provavelmente ajudou. Como ambos os homens estavam mortos e Stephen estava na prisão após ser condenado por acusações de CP e voyeurismo, a investigação ativa sobre o caso de Susan foi arquivada. Stephen foi libertado em 2017, após passar 6 anos atrás das grades. Ele morreu de problemas cardíacos um ano depois, em 2022. Restos mortais foram descobertos dentro de um poço de mina no deserto de Utah, mas foi constatado que eram ossos de animais. Retalhos de roupas encontrados nas proximidades, no entanto, testaram positivo para DNA masculino, embora o DNA ainda não tenha sido identificado. O corpo de Susan nunca foi encontrado, mas o vídeo assustador dela prevendo o que o destino reservava para ela e seus filhos continua assombrando aqueles que a conheciam. Patricia Meehan, na época do seu desaparecimento. Patricia Meehan tinha 37 anos e morava em Bozeman, Montana, onde trabalhava como ajudante de fazenda e fazia bicos para se sustentar. Ela cresceu em Pittsburgh, Pensilvânia, e estudou desenvolvimento infantil em Oklahoma City, mas mudou de carreira e de cidade abruptamente em 1985, citando seu amor pelos animais como motivo para a mudança. Ela foi vista pela última vez antes do desaparecimento por seu senhorio, que notou que ela parecia agitada. Em 19 de abril de 1989, Patricia falou com seu pai ao telefone. Ela disse a ele que estava sob estresse e queria voltar para casa. Sua mãe disse depois que Patricia vivia um episódio depressivo na época. A família notou que Patricia estava abatida e retraída nos meses antes de desaparecer, talvez por achar que havia perdido a chance de ter filhos, algo que ela queria muito. A última notícia que a família teve de Patricia foi a ligação para o pai dela. No dia seguinte, por volta das 20h15, uma mulher chamada Peggy Bueller e seu pai estavam viajando para o oeste na rodovia 200 de Montana, perto de Circle, Montana. Quando viram um carro vindo na direção oposta, na contramão, Peggy, que estava dirigindo, desviou para evitar uma colisão. O carro, indo para o leste, colidiu com o veículo atrás dela, dirigido por Carol Heights. Felizmente, Carol não se feriu no acidente, e ao sair do carro, ela viu uma mulher saindo do veículo que vinha do leste. Era Patricia Meehan. Carol lembrou que a mulher, de 37 anos, se aproximou dela e a encarou como se estivesse olhando através dela. Ela não disse uma palavra, lembrou Carol. Abre aspas. Ela só ficou me olhando. Ela nunca disse nada. Ela só ficou me olhando. Eu nunca vou esquecê-la. Enquanto isso, Peggy Bueller observava a interação, ou a falta dela, de dentro do seu carro no acostamento da estrada. Patricia então pulou uma cerca e ficou parada, imóvel, por um longo momento. Peggy explicou depois. Quando olhei para o outro lado do acidente, notei alguém do outro lado da cerca. Ela estava ali como espectadora, sem parecer que aquilo tinha acontecido com ela. Patricia continuou parada, imóvel e em silêncio por mais alguns instantes, antes de se virar e caminhar para o campo vazio, desaparecendo na escuridão. Quando a polícia chegou ao local pouco tempo depois, Patricia não estava em lugar nenhum e não pôde ser encontrada. As autoridades a identificaram usando a placa do carro dela durante a busca. Logo após o acidente, as autoridades seguiram uma trilha de pegadas que acreditavam pertencer a Patricia, com base no tamanho e no fato de serem recentes. As pegadas foram seguidas até às 3 da manhã antes de desaparecerem. Os investigadores optaram por interromper a busca até o amanhecer.
Nos dias seguintes, os pais de Patrícia chegaram a Montana e ajudaram a distribuir panfletos com a foto dela impressa. Seus irmãos também vieram para a cidade para ajudar. A busca pela mulher de 37 anos envolveu voluntários, policiais a cavalo, investigadores em quadriciclos e até um helicóptero, mas nenhum vestígio dela foi encontrado. Um exame minucioso das minas de carvão desativadas na região não revelou nenhuma evidência de Patrícia. Até hoje, não está claro por que Patrícia estava na área de onde desapareceu, já que o local do acidente ficava a cerca de 640 quilômetros de casa, em Bozeman. Embora ela devesse ver um psicólogo por causa da depressão na manhã de 21 de abril, isso não explicava o motivo. Ela estava fora. Depois das 20 noites do dia 20 a centenas de quilômetros de sua residência, poucas evidências foram encontradas no caso de Patrícia. A coisa mais notável recuperada foi uma foto em sua câmera que mostrava uma selfie sem sorriso da mulher de 37 anos tirada no espelho. Alguns acham a foto assustadora e sem emoção, enquanto outros a consideram simples e comum. Ela tem sido amplamente compartilhada online nos últimos anos. Apesar da falta de evidências concretas sobre o destino de Patrícia, milhares de relatos de avistamentos surgiram desde que ela se afastou do acidente de carro. Entre 1989 e 1991 supostos avistamentos surgiram em praticamente todos os estados, incluindo Alasca e Havaí. Um policial em Minnesota acreditava tê-la visto em uma cabine de um restaurante Hardee's. Ela estava sozinha e ficou até o fechamento antes de caminhar até a lanchonete 24 horas próxima. Quando questionada pelo policial, ela se recusou a dizer seu nome e deu declarações contraditórias sobre sua origem, afirmando em um momento ser natural do Colorado e em outro ser cidadã israelense. Outros 2 avistamentos foram relatados no dia seguinte, um em Sioux Falls, Dakota do Sul, e outro em Murdock, Dakota do Sul, 12 horas depois. Em maio, uma garçonete relatou ter visto Patrícia em Bozeman, Montana, onde ela morava na época do acidente. Citação: Patty entrou pela porta e queria ser acomodada rapidamente e atendida rapidamente. Ela me disse, estou com pressa, e eu respondi, bem, servimos o café da manhã, em 10 minutos você vai sair bem rápido. E então eu disse para ela, você deve ter que estar no trabalho às 9, eram cerca de 8h30. Ela disse, não, eu só vou fazer compras. Eu não conseguia entender por que era tão importante para ela estar lá exatamente às 9 horas para ir às compras. Ela estava com tanta pressa. A garçonete acrescentou que a mulher de 37 anos parecia muito desorientada e avoada. Ela notou que falava sozinha e disse que passava a maior parte do tempo olhando as pessoas pela janela do restaurante. Até junho de 1989, mais de 25 avistamentos foram relatados à polícia. 3 deles foram confirmados pelos investigadores. Em 1990, uma mulher foi detida em Idaho por jogar lixo na rua, e o policial que a prendeu achou que ela se parecia incrivelmente com Patrícia. Porém, a análise das digitais mostrou que não eram a mesma pessoa. Os investigadores suspeitam que Patrícia deixou a área do acidente escondendo-se em um caminhão de feno visto a cerca de 800 metros ou pegando carona com um estranho. O psicólogo Don LaPlante conversou com o programa Mistérios Não Resolvidos, que exibiu um episódio sobre o caso dela em novembro de 1989, e concluiu: parece que Patrícia estava passando por um momento muito difícil em sua vida e se envolveu em um acidente bastante dramático que pode ter resultado em uma lesão na cabeça. A combinação desses fatores pode ter causado amnésia. Ela não sabe quem é, perdeu as memórias do passado e está procurando por si mesma por todo o país. A polícia e os entes queridos de Patrícia também acreditam que ela pode estar sofrendo de amnésia e não suspeitam de crime em seu caso. É possível que ela ainda esteja viva, mas não tenha nenhuma lembrança de quem é ou de sua vida. Antes do acidente em 2011, uma imagem composta de uma mulher localizada na Colômbia Britânica foi divulgada e vários detetives amadores acharam que ela se parecia com Patrícia. No entanto, a polícia investigou a pista e a descartou do caso. Patricia Meehan ainda está desaparecida. Ela tinha 37 anos quando desapareceu de Circle, Montana, em 20 de abril de 1989. Ela é descrita como uma mulher branca, com cabelo loiro, olhos cinza esverdeados e sardas. Ela mede 1,60 metros de altura e pesava entre 50 e 53 quilos quando desapareceu. Os familiares observam que ela fala muito baixo e usa o apelido Patty. Quando foi vista pela última vez, ela usava um casaco marrom, jeans e tênis de cano alto. Se ainda estiver viva, ela terá 73 anos.
Qualquer pessoa com informações sobre o caso de Patty pode entrar em contato com o departamento do xerife do condado de Macon pelo telefone 4064853405. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique atento, fique seguro e até a próxima.